ti, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Mais uma vez inteiro. Quero amar-te, sempre mais servir. Quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, amar. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Podem sentar. Já fala para eles já prepararem a letra do outro, né? Já avisou qual que é? Irmão, abra a sua Bíblia aí em 1 de Pedro, capítulo de número 1. É só para a gente aqui fazer um aquecimento, né? Um aquecimento. 1 de Pedro, capítulo de número 1, nos versos 1 e 2. Versos 1 e 2. Alguém pega o microfone aqui e faz a leitura. Vai lá. Aqui, Renato ou Fábio. Eles vão passando o microfone adiante. Eu tenho que inverter ali, né? Deixa aqui comigo que eu vou ter que mudar ali para você. Tá sem som o microfone? O Almir vai ativar. Então tá bom. Eu não sei mais onde é que é. Cersei. Pode ler. Mas vai lendo. Depois ele liga o som. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nosso estudo sobre santificação, né, na verdade, é um desdobramento de um estudo ainda bem maior, que é sobre a obra do Espírito em nós. A santificação, então, é um processo, é uma obra que o Espírito Santo faz em nós, então o Espírito Santo age em nós, no lugar central que é a nossa mente. E eu tenho aqui estudado, né, proposto a vocês esta visão,
de que ele, em algum ponto da nós santificar, é solidificar o conhecimento, a prática, a vivência da lei de Deus na nossa vida. Ou seja, a santificação é o processo pelo qual o Senhor capacita a nossa mente a não mais fugir da lei de Deus. Já houve perguntas aqui assim, mas aí quando o Espírito Santo me santifica numa determinada área, quer dizer que eu nunca mais vou pecar naquela área? Não é isso. Eu peco ainda nesta área que já foi solidificada, mas eu tenho consciência do meu pecado. Dá para entender isso, gente? Tudo bem? Você consegue repetir esse conceito? Vocês que estão cuidando do som, abaixa um pouquinho o volume do meu microfone, porque eu estou falando alto aqui, estou ensurdecendo eles aqui. Está alto para nós aqui embaixo. Tá bom agora? Melhorou, que aí eu também posso me soltar. Tudo bem, gente? Porque se vocês não entenderem este conceito, fica difícil a gente entender o que vem depois, tá bom? Ou seja, vamos lá. Você tem uma mente cristã, você já entende a Bíblia, mas você ainda não se santificou em uma determinada área. Isso significa que os seus pensamentos ainda estão divididos entre o velho homem e o novo homem. Então, naquela determinada área, muitas vezes você ainda age como se fosse o velho homem. E nem percebe, nem sente. Por exemplo, no trato lá em casa. Você lá na sua casa, alguém fala uma coisa que você não gosta, você já faz o quê? Solta os cachorros. E não são cachorros mansinhos não é tudo pitbull que você solta. Briga com a mulher, briga com o marido, fala uma palavra ruim para um, fala uma palavra ruim para o outro. E você nem percebe, você não sente que aquilo feriu o seu relacionamento com Jesus. A palavra de Deus diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que edifica. Mas você não percebe, você não sente. Mas você não conhece a palavra? Por que é que você não sente? Porque apesar de conhecer a palavra, esta é uma área que a sua mente ainda não foi santificada. Quando a sua mente é santificada, esta lei de Deus, ela é tornada tão sólida para você que mesmo assim nesse dia a dia, você fala uma coisa que magoa a pessoa e você peca. Mas você logo se reconhece pecador. Fala, não devia ter dito isso, porque isso não edifica. Irmãos, nem todos os crentes que estão na igreja, que acham que estão se santificando de fato. Há muitos crentes que acham que a santidade é só eu estou indo na igreja de quarta-feira, eu estou tocando para o culto de quarta-feira, então estou ficando santo. Não necessariamente. Eu trabalho tanto na igreja que agora eu estou me santificando mais. Não necessariamente. Você se percebe mais santificado à medida que a lei de Deus, ela começa a virar uma norma natural da sua vivência, do seu dia a dia. Isto é santificação. E eu acredito, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que olhando a santificação por este lado, ela parece ser mais difícil do que comumente a gente imaginava que fosse, é ou não é? Você não acha que a santificação vista por esta forma, ela se torna algo mais difícil do que normalmente a gente pensava ser santificação? Alguém quer compartilhar sobre o que tem aprendido? O que vocês acham? Como é que vocês veem isso? Não veem, não querem falar. Não acham que esse é um processo um pouco mais difícil do que você tinha imaginado? Quem que tinha imaginado uma santificação de outra forma? Vai lá, Roseli, se você não se importar, porque há irmãos ouvindo pela internet. Mas entrega, às vezes está saindo som lá. Vamos pela fé. Vamos pela fé. Mas faz. Quer dizer, mas veja, não quer dizer que porque é mais difícil que eu não tenho que buscar. Ao contrário,
Porque ela é um estágio mais difícil, eu tenho que buscar mais. Bom, esse seu pensamento, a pessoa assim que se converte já tem que estar santa em tudo, você, com certeza, logo nos seus primeiros momentos de reflexão, você já percebeu que não era assim, porque é muito difícil encontrar uma conversão que seja tão total. Eu não sei se eu conheço alguém que se converteu tão totalmente a ponto de não precisar, que o Espírito não precisou de um desenvolvimento mais. Não pode mais. Mas é verdade, você não está errado, não pode. O problema é que a gente faz, né? E o problema é que a gente faz sabendo que não pode. E por que é que a gente faz sabendo que não pode? Hã? Em parte porque não estamos santificados, né? E em parte porque a nossa velha natureza ainda nos inclina para o pecado, como o próprio apóstolo fala, o mal que eu não quero, esse eu faço. Tá? Então assim, irmãos, este é um conceito importante. Fala, Renata. Então, eu tenho uma dúvida. Deixa eu só falar com o pessoal do som sobre esse microfone. Pessoal aí do som, voz da consciência. O microfone dos irmãos aqui não está funcionando para nós, está funcionando para a internet? Ah, então tá bom. Vai lá, Renata. Você falou assim, quando a gente olha por esse lado, parece que fica mais difícil, né? Certo. Mas eu não sei, eu fiquei confusa. Você disse assim, que a santificação é a solidificação do conceito, né? Da lei. Da lei. É a solidificação disso na minha mente. Que eu posso até voltar a cair naquele... Volto a cair. Mas eu tenho consciência daquilo. Exato. E isso, para mim, parece ser mais fácil do que eu pensava antes. Eu vou explicar por quê. Porque a consciência eu vejo em mim e em muitas pessoas, mas eu não vejo a mudança. Então aí eu fico com Bom, aí o problema não está no conceito da santificação, está no conceito do que é consciência. Se o problema da consciência... eu tenho consciência do pecado. Quando eu digo consciência, aqui se chama tristeza, arrependimento, metanoia. Eu não estou falando só, eu sei que está errado, mas vamos lá. Isso não é consciência para mim. Isso é só desculpa, né? Veja, eu estou chamando consciência todo este processo de arrependimento, de metanoia, que faz a sua mente falar assim, pera lá, não é assim. Vai lá, corre, vai pedir perdão. impulsiona uma mudança. Impulsiona uma mudança. É isso que eu estou chamando de consciência. Então o problema é o conceito de consciência. Tá legal? Bom, irmão, vai lá, Eldo. Quando a Aurelia falou ali, quando ela converteu, ela achou que ela não poderia mais, nunca mais pecar, né? Porque normalmente a pessoa converte e acha que depende dela, né? Então ela não pode pecar porque senão ela perde a salvação. Não tem esse entendimento. Então normalmente ele fica com medo de pecar e de errar. Às vezes não, Eldo. Às vezes, mesmo sabendo que depende que é de Deus, a gente... Bom, na verdade, nós não deveríamos pecar. Nós não deveríamos buscar o pecado nunca. Quer dizer, esse não era um problema dela, essa era uma virtude. O problema é que na prática isso não se consumava. Assim, eu agora que eu me converti não posso mais pecar. E é verdade, a ideia é essa, né? O problema é a nossa velha natureza que na prática acaba ainda pecando. Porque ainda há muitos pensamentos em nós que giram em torno de uma estrutura não sólida, não santificada. Ela gira só em torno de um conhecimento da palavra. A gente se guarda por causa do conhecimento da palavra, mas ainda falta santificação. Conhecimento da palavra não é igual a santificação, haja vista os fariseus. Conheciam tudo da palavra, mas não eram homens santos. Porque eles eram capazes de conhecer na palavra, lembra que eles falavam? Vocês dizem que não pode fazer nada no sábado, mas se um boi, uma vaca de vocês cai no pasto no sábado, vocês correm lá para tirar, né? E isso não dói na consciência. Então essa era a ideia. Nós vamos hoje progredir, falar sobre como é que esta obra acontece a partir deste elemento chamado Espírito Santo.
E aonde eu quero chegar com esse estudo, que vai 1 ou 2 quartas-feiras, né? Hoje e a próxima, é mostrar para você da importância deste nosso relacionamento com o Espírito neste processo aqui. Neste processo. Hoje eu vou falar mais do Espírito e a semana que vem eu vou falar mais da palavra do Espírito, ou a espada do Espírito. Neste processo o Espírito Santo é fundamental. Então é importante que nós estejamos prontos para este processo. Antes nós vamos cantar. Qual foi que você escolheu? Em Espírito e em Verdade, né? Você escolheu certinho. Vamos ficar em pé e louvar ao Senhor? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, ajuda-nos a buscar-te de forma tão simples, tão pura, tão verdadeira, tão conduzida pelo Teu Espírito. Ajuda-nos neste processo de santificação, a conformação da nossa vida com a Tua vontade, com a Tua palavra revelada, com tudo aquilo, ó Pai bendito, que é útil, que é virtuoso, que faz bem, que nos aproxima de Ti, que faz o nosso pensamento centrar-se em Ti.
Dá-nos hoje mais um pouco de entendimento e ajuda-nos a ter disposição de buscar estas coisas na nossa vida do dia a dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Irmãos, a tese básica desse nosso trabalho geral é que é o seguinte: a estrutura de pensamento do homem santificado é que está aqui a realidade de todas as coisas, aqui está o homem, aqui está Deus, e o caminho de todas as coisas é este. Ou seja, o homem, ele vivencia a realidade sempre em torno de Deus. O homem santificado, ele vive essa estrutura. É isso que Deus espera do seu povo, da humanidade que Ele criou para o adorar, para o servir, para o amar. Então, essa é a estrutura básica da criação. Que o homem se relacionaria com Deus e através de Deus com a realidade. E se relacionaria com a realidade através de Deus. Ou seja, tudo nos levaria a Deus. E Deus é que nos levaria às coisas. Com o pecado, com o advento do pecado, houve uma mudança nessa estrutura. A mente humana passou a funcionar e a entender as coisas, a conceber a sua vida, a sua existência, de uma forma diferente. Passou a relacionar-se assim, tendo como instrumento o ego, o eu. Lembra o pecado de Adão? Você será igual a Deus. Como quem estivesse dizendo assim, você nem vai precisar de Deus para conhecer as coisas. Deus vai dizer assim, eis que o homem se tornou conhecedor, como um de nós se tornou conhecedor do bem e do mal. A mediação da realidade não era mais Deus, mas a própria mente humana. Se tornou a mediação da realidade. E isso veio se tornar ainda mais claro na humanidade depois da queda, muito depois, na época chamada Era Moderna. Quando o homem, lembra, vocês, não sei se conhecem um pouquinho de história, se conhecer um pouquinho de história, no finalzinho da Idade Média, no Renascimento, o homem vai dizer que o homem e a sua razão é a medida de todas as coisas. Então, o homem moderno, ele tornou esta forma de estrutura de realidade ainda mais intenso. Porque na Idade Média, no mínimo, as pessoas se relacionavam com a realidade no ego, mas elas ainda tinham algum relacionamento transcendente com Deus. Buscavam a Deus de alguma forma. Às vezes buscavam Deus só para justificar o seu relacionamento com a realidade. Quando isso deixa de acontecer, isso aqui se torna um padrão ainda mais intenso. E nós caminhamos para uma sociedade cada vez mais egocêntrica. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia aí. Vamos lá para 1 Timóteo. Deixa eu ver se é 1 ou 2, eu sempre confundo esses textos aqui, gente. Vocês têm que ter paciência comigo, tá? É a 2 Timóteo, capítulo 3. A minha mente não consegue definir esses dois textos. 1 Timóteo, 1 de Pedro, sempre confundo uma com a outra. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e assim vai. Qual é a primeira qualidade que Paulo identifica da condição do relacionamento do homem com Deus nos últimos dias? Os homens serão egoístas. Veja, o problema não é, os homens serão ateus. Não, os homens serão egoístas. Então, essa dinâmica do egocentrismo é um problema muito grave da humanidade. E então nós estamos falando aqui sobre santificação. E o que é então santificação? Eu disse que é fazer a lei de Deus se tornar sólida. Mas em termos ainda mais profundos ou elevados, é o trabalho do Espírito Santo de reconstruir este modo de relacionamento do homem com a realidade. É Deus se tornar a mediação da realidade para você e para a sua mente.
Você pega a realidade e você vê, você pensa. Um homem com a mente santificada, ele sempre concebe essas coisas a partir do prisma da mediação de Deus, que ocorre através da lei de Deus. Quem não está vendo aqui dentro desse coisinho aqui, está escrito lei. É quando a lei de Deus se torna um parâmetro para todo o nosso agir, para todo o nosso relacionamento com a realidade. Tudo bem até aí? Então assim, a obra básica do Espírito Santo é trabalhar na sua mente. Então eu coloquei aqui um trecho. A pergunta que eu fiz é: o que o Espírito faz? O Espírito Santo é o agente da Trindade mais próximo de nós. Sempre foi assim. Por exemplo, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo decidiram criar todas as coisas. Qual deles estava mais perto da criação? Era o Espírito, porque o Espírito pairava sobre as águas. Lá em Gênesis capítulo de número 6, a vida humana era controlada pelo Espírito. O que diz lá no Gênesis capítulo 6 sobre o relacionamento do Espírito com o homem? O meu Espírito não mais agirá sobre vós, de modo que os seus dias cairão para 120 anos. O Espírito Santo sempre foi a pessoa da Trindade mais próxima da criação, no sentido de que ele era este movimento da criação. O Espírito pairava sobre as águas, o Espírito agia na vida humana. Envias o teu Espírito e eles saem para comer, para trabalhar. É o Espírito do Senhor que está conosco, estava com o povo. Diz a palavra que estava com o povo, vivia entre o povo, habitava no meio do arraial de Israel. Fala. Não no coração, no sentido de habitação. Sim. De organização e de cuidado com a vida era o Espírito, mas ainda não a habitação do Espírito. Porque a habitação do Espírito vai acontecer quando o Espírito vem para dentro da nossa mente. Abra lá em Ezequiel, vamos voltar a esse texto que nós já vimos semana passada. Quem tiver perguntas, por favor, Ezequiel, faça, tá? Não para Ezequiel, faça para mim, eu vou ver se Ezequiel ajuda a gente a responder. Ezequiel 36, 27 e 28. Denilson, você fica à vontade, tá? Os novatos também podem perguntar e discordar, observar, fica à vontade, tá bom? Não deixe o gelo tomar conta do nosso relacionamento, tá bom? Vai lá, Ezequiel 36, 27 e 28. Essa é uma promessa do Senhor, né? Vamos ver o que ele diz. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então você vê que então o Espírito é dado, ele vai habitar e esta habitação mudaria o comportamento deles a partir de pelo menos duas palavras importantes, que guardeis os meus juízos e os observeis. A ideia é de que haverá uma transformação mental de tal modo que nos prepare a entender e a observar os estatutos do Senhor. E aí então haverá esse relacionamento mais próximo entre nós e Deus. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então aí, veja, uma promessa. Deus está falando assim, ó, essa nova aliança que vai acontecer, eu vou pôr meu Espírito em vocês. Jeremias 33, ou 30. Jeremias 30. Vou pôr o meu Espírito em vocês. E vocês conhecerão a minha lei. E vocês viverão pela minha lei. No Antigo Testamento, a lei era obedecida de fora para dentro. Como? Eles aprendiam da lei e eles viviam pela lei. Hoje, a vinda do Espírito Santo faz a lei ser colocada dentro do nosso coração, que é a nossa mente. O coração do homem é a sua mente. Então, há um processo diferente. É um processo diferente de lá, ela é colocada dentro de nós, dentro da nossa mente.
Agindo na mente humana, o Espírito Santo, então, reorganiza o nosso modo de ver a realidade. Então, vamos falar do trabalho. Quem hoje se estressou no trabalho aqui? Quem é que se estressou hoje no trabalho? Teve problema lá no trabalho, saiu estressado. Pronto, Denilson, teve lá um estresse no trabalho. Vocês trabalham juntos? Então foi com o Rogério, estressou com o Rogério. Não, estressei lá no trabalho. Puxa, foi difícil hoje. O patrão pediu um negócio impossível, né? Não vou falar do seu caso em particular, porque está sendo gravado. Vai que o patrão também está assistindo, né? Pediu um negócio impossível, eu me estressei com ele, nós batemos boca. Tá bom? Não chega tanto, né? Eu não bati boca com ele, mas queria. Tá. Veja, quando o Espírito Santo santifica a minha mente dentro do conceito da lei sobre o meu relacionamento com autoridades, no caso o meu patrão, como é que eu vou agir num caso deste? Eu quero mostrar para ele que ele está errado, mas eu tenho limites. Eu posso dar um murro você está errado, pum! Não, você, e Denilson, você é grandinho, se você fizer isso, você desmonta alguém, né? Não pode. Não é assim que a gente resolve. Eu pacientemente entendo a intolerância dele. Eu tenho que ter paz no meu coração para servir o meu patrão até quando ele não é bom. É ou não é? Vamos ver isso? Vamos ver Pedro. Pedro já dá esse conselho. 1 de Pedro. É primeira ou segunda? Não sei. Vamos ver, vou ver agora. 1 de Pedro, capítulo de número 2. 1 de Pedro 2. Verso 18. O patrão é chato lá, Denilson? Não, chato não. É muito rigoroso. É muito exigente. Depende. Trabalha com outras pessoas. Não precisa ser o patrão não, né? Olha só o que diz o verso de número 18. Quem lê pra gente? Servos, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Mas também aos? Perversos. Olha, não é só aos ruins, aos grossos, aos mal educados, é aos perversos. Lembra que foi Pedro que disse o seguinte, verso de número 18, manter exemplar, verso de número 12, manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Foi Pedro também que disse no capítulo 1, verso de número 16, sede santos. A santificação, agora Pedro está pegando lá a questão do trabalho. A santificação é uma reorganização, é isso que o Espírito Santo faz. Está aqui o patrão chato, perverso, ruim. Quer dizer, seja submisso a ele, não dá. Mas se a relação fosse assim, baseada no ego, o que eu ia fazer? Vou partir para a briga, vou para a ignorância. Mas não é isso que o Espírito quer. O Espírito quer o quê? Submissão. Ser santo, então, aqui. Veja, é isso que Pedro está dizendo. Sede santo em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque Deus é santo. E aí ele vem colocando várias situações, e uma delas é esta aí. A outra do capítulo 3 é a família, não é isso? A vida cristã entre os casados. Então a santificação é um processo de reorganização do mundo para a nossa mente. A gente pensar a nossa realidade a partir de Deus. Olha só, vamos continuar a leitura aí de 1 de Pedro, capítulo de número 2, verso 18. Não somente ao cordato, mas também ao perverso. Tá certo? Verso de número 19. Quem lê? Continua, né? Continua. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Consciência para com Deus. Deu para perceber essa mudança da estrutura do pensamento? Não é por causa do patrão. O patrão vai pegar essa minha submissão e vai usar dela
para me afligir. Mas é a minha mente, a minha consciência para com Deus que comanda a minha atitude. Isso é o processo que o Espírito Santo faz. Reorganiza a sua mente para ela trabalhar dentro dessa estrutura de pensamento. Pedro tem mais a dizer. Ele vai dizer no verso de número 20: não há glória, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso suportais com paciência? Se entretanto quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Deus aprova. Porque nós somos chamados para isso. Irmãos, é a Deus que estamos servindo. É a Deus que estamos servindo. Então, o Espírito Santo, ele reorganiza o nosso mundo a partir do nosso pensar. Vamos mudar o exemplo do patrão que Pedro deu aqui? Pode pôr outro exemplo. O governo. O governo cobra impostos absurdos. Digamos que você tem uma pequena empresa. O governo cobra impostos absurdos. O que você vai fazer, gente? O que nós temos que fazer? Sonegar. Não, sonegar, porque é injusto o que o governo está fazendo. Servir ao patrão segundo a consciência que nós devemos a Deus. Esse é um dos maiores desafios hoje do crente que quer ser empresário. É ele conseguir manter-se, como é que eu vou dizer? Dentro da licitude do governo com os seus impostos. Porque é tudo muito caro no nosso país. Eu tenho dado algumas sugestões. Uma delas, o seu preço talvez não seja o mais barato, porque os impostos recaem sobre o seu produto. Então você tem que melhorar na qualidade. Você tem que vender um produto. Não tem esses produtos que são mais caros que os outros, mas que são melhores que os outros? E que você vai no mercado e fala assim, eu já comprei daquele e não gostei, quero daquele outro. Não tem esses produtos assim? Sem fazer propaganda, alguém lembra de algum? Eu vou lembrar de um. Não vou falar nome. Sabão em pó. Tem uma diferença de preço bem grande de sabão em pó. Mas aquele mais caro, que eu não vou falar o nome, é a minha opinião. Eu não sou especialista, né? As mulheres vão dizer melhor. Ele é melhor que o outro. A qualidade dele é superior. Eu pago mais pela qualidade dele. E tem uma série de coisas que vocês também fazem assim. Então, eu vejo que o crente hoje, para ter uma empresa e poder estar na licitude dos impostos, ele tem que ter uma qualidade de produto acima dos seus concorrentes. Para que se o seu cliente mudar de fornecedor, ele vai sentir a diferença na qualidade do produto que recebe. Agora, não adianta cobrar mais caro se o seu produto é igual ao do outro, sem qualidade. Tá? Tem que melhorar, tem que ter um diferencial. E esse não é na sonegação de impostos. Tudo bem, gente? Vocês vão para casa dormir com essa? Não vão falar nada? O que para mim, então, é muito importante é que você perceba que seja qual for a realidade que nós vivemos, esta realidade precisa ser vivida de acordo com a nossa consciência para com Deus. Esse é o processo de reorganização. Essa reorganização ela acontece de duas formas. Ela acontece como acontecia na lei, ou seja, eu conheço a lei e por causa do meu conhecimento da lei eu começo a agir assim, mas também pela minha santificação. E aqui é um processo melhor, porque ela começa a acontecer naturalmente na minha vida. Eu faço isso não porque eu lembro da lei, mas porque eu tenho a lei em meu coração. Ok? Alguma pergunta? Podemos seguir adiante? Vamos ver esse processo. Eu estou fazendo afirmações de que o processo da obra do Espírito é sempre na mente, né? Eu quero justificar por que eu estou dizendo isso. Abra lá, João capítulo 16, verso 8. Vamos ler neste capítulo 2 versículos.
Se houver irmãos ou irmãs assistindo pela internet, quiserem encaminhar a sua pergunta, por favor, mande aí para o nosso chat, né? E o pessoal da técnica aí nos encaminha essa pergunta, ok? Quando Jesus Cristo prometeu enviar o Consolador, ele falou sobre algumas das atividades que o Espírito iria exercer. E ele chama atenção para as atividades centrais, projetadas para a obra do Espírito. E elas estão diretamente ligadas ao ato do raciocínio. Vai lá, quem ainda não leu? João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que ele vai fazer? Convencerá. Convencer. Como é que a gente convence a pessoa? O convencimento é um processo de mudança do pensamento do outro. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Veja, eu só quero justificar que é uma obra que tem a ver com os processos do raciocínio. Que o Espírito Santo atuará no seu coração, isto é, na sua mente, mudando a sua maneira de pensar a realidade. Outro, verso de número 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele diz que o Espírito é o Espírito do quê? Da verdade. O que é que ele faz? Guia a verdade. Então, a ideia é de que existe um conteúdo, o Espírito tem um conteúdo, e ele me guia a este conteúdo que é chamado aqui de a verdade. E para isso, gente, isso é um processo mental. Você não assume a verdade. Bom, vai lá. Eu digo, esse lápis é preto. O Mateus diz, não, esse lápis aí é laranja. Quem está com a verdade? Quem está com a verdade? É preto ou é laranja? Eu estou com a verdade, porque ele é preto. Mas como é que você... Por que você está dizendo que eu que estou com a verdade? Porque eu estou vendo. Se eu estou vendo, a minha mente... Que cor que a sua mente está dizendo que é essa aqui? É preto. Agora, se eu disser assim, gente, eu tenho um lápis lá em casa, preto. E o Mateus dissesse assim, não, o lápis que eu tenho lá é laranja. Quem que está com a verdade? Bom, depende. Pastor, só tem um jeito de saber. Eu acho que é o senhor, porque quem tem o lápis é o senhor. Então, eu imagino que seja, mas eu não tenho certeza. Para ter certeza, eu tenho que fazer o quê? Constatar. Isso é um processo mental. Eu vou lá, vejo, é preto. Você já viu quando a pessoa está com uma confusão mental? Você diz é preto e fala, não, é laranja, eu estou vendo que é laranja. Talvez você já não tenha encontrado alguém assim. Você já percebeu quando uma pessoa está com uma dificuldade emocional séria, com um comprometimento emocional, que ela não quer raciocinar? Você fala para ela, olha, não bebe essa água, porque essa água vai fazer mal. Não, não faz mal, não. Ela insiste num processo, claramente, eu estou dando um exemplo, talvez seja muito fraco, mas assim, ela insiste num processo errado, e só porque ela quer ou bater o pé, ela não quer pensar. Você também já errou, né? Assim, a minha mulher fala assim, vamos pedir informação. Eu falo, não vou pedir informação para ninguém. Pede informação para a gente não ficar andando. Não, eu sei o caminho, deixa que eu acho. É falta de processo mental, não é? Aí vai lá e entra na rua que não tem nada a ver, sai num lugar que não tem nada a ver, o que a mulher diz? Isso é cabeça dura. Eu falei para você, pergunta, você não perguntou. Isso não acontece só com homens não, mas a maioria é com os homens que acontece isso. O homem não gosta de pedir informação. O homem não gosta de pedir informação. Então veja, o Espírito Santo nos guia à verdade pelas nossas faculdades mentais. Pelas nossas capacitações mentais que Ele próprio dá. A pergunta que você podia fazer para mim difícil nessa hora é o seguinte, e quem tem problemas mentais?
Como é que você responderia isso? Como é que você responderia? Vai lá, gente. E uma pessoa que não tem uma capacidade mental, assim, possível, aguçada, ou mesmo quem tem uma dificuldade, um problema mental, como é que funciona? O Espírito não guia a verdade? O Espírito não convence do pecado? Não tem consciência? O Espírito? Exatamente. A ideia é que, apesar dele usar este método, cada um tem uma medida de capacidade de avaliação dessa lei. Lembra o negócio dos copos? O importante é o copo cheio. Não importa se o copo é pequeno ou grande. Se a capacidade de raciocínio, se a mente é capaz de raciocinar desse tamanho ou deste. O Espírito, ele usa todo o potencial que você tiver e cada um vai ter uma medida. Imagina só, o Rogério, o cara que estudou, fez pós-graduação, doutorado, estudou em Harvard, conhece filosofia, conhece isso, conhece aquilo outro, e é crente. A possibilidade dele de conhecer as verdades de Deus e avaliar as verdades de Deus aumenta pelas capacitações que o próprio Deus deu a ele ao longo da sua vida. Mas de repente, eu posso pegar um outro irmão que não teve condição de estudar, não teve nenhum acesso à leitura, e ele viveu muito restrito a um ambiente muito humilde. O pouco de raciocínio que ele exerce é das coisas mais corriqueiras. Ele pode não pensar filosoficamente, mas o Espírito age nele, na medida dele, de tal forma que o Espírito ainda santifica a lei, mas é óbvio que quando a lei é santificada, ele não tem todas as reflexões desse, mas o Espírito age da mesma forma. E o Espírito pode fazer isso na vida de uma pessoa com deficiência mental. E a deficiência é tal que a obra do Espírito nem a própria pessoa consegue, revelar através das suas ações. Mas há uma obra do Espírito lá, que é a que nós vamos falar já já. Tá? Eu só queria que você percebesse o seguinte: esta é uma atividade permanente. Ele age em nossa mente para que ela seja convencida do erro e guiada à verdade. Pelo menos isso é o que Jesus define. Como é que ele faz isto? É lógico, ele habita, ele age na nossa mente, ele aplica a palavra de Deus à nossa mente. Tá bom? Abra aí, nós vamos pegar um texto e vamos tentar estudá-lo mais detidamente. 1 de Coríntios, capítulo 2. Irmãos, se houver perguntas, interrupções, fiquem à vontade para fazê-las, tá? Primeira de Pedro, capítulo de número 2. Coríntios. É que eu não gosto de falar esse nome, 1 Coríntios. Né? 1 Coríntios, capítulo 2. Eu gosto dessa parte aqui, porque o capítulo está perdendo para o versículo. Né? 1 Coríntios 2, os versículos estão ganhando, 4 e 5. É goleada dos versículos. Vai lá, sede santos, porque Deus é santo. Eu já falei isso hoje, né? Agora, aqui tem um versículo que os palmeirenses gostam muito, viu? Vamos ler hoje, lá em Apocalipse. Tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês. Versículo de Apocalipse para os palmeirenses, tá? Já vou adiantar, Apocalipse 9:4, mas não abre ainda não, tá? Os palmeirenses. Antes de começar, assim, o Espírito Santo é o responsável por abrir o nosso entendimento para a palavra de Deus. Isso que é importante. Você tem que saber o seguinte: a lei de Deus, aqui entenda a lei, palavra, a palavra de Deus.
ela é que tem que ser solidificada na nossa mente. Isso é que é santificação, tá? Não é só os 10 mandamentos, não. A palavra de Deus. Como eu li agora Pedro, falando sobre como a gente se comportar em relação aos patrões, mesmo se é o perverso. A palavra de Deus é que tem que ser solidificada na nossa mente. Essa é a santificação. Então Paulo, falando com os crentes de Corinto, ele vai tratar desse tema dizendo que é o Espírito quem faz isto. Tá bom? Então assim, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. Quem lê pra gente? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Então, eu vou interrompendo você um pouquinho, tá? Só pra gente... Veja só, Paulo está dizendo para os crentes de Corinto assim, olha, eu quando fui até vocês, que vocês se converteram, eu quero lembrar, porque o que estava acontecendo na igreja? Eles estavam, depois que eles se converteram, que eles começaram a perceber que eles eram crentes muito bons, o copo deles era bem grandão assim, eles começaram a buscar a sabedoria dos filósofos. Eles começaram a fazer uma certa distinção, ó, nós não queremos qualquer pregador aqui não, viu? Não, ó, pastor, não convide pastor que não tenha doutorado para vir pregar aqui na igreja. Porque aqui na nossa igreja, nós somos uma igreja de elite intelectual. Aqui só pode pregar cabra bom, hein? Não chama qualquer um não, que aqui não serve para nós. Então Paulo está se voltando para eles dizendo assim, olha, eu quando fui fazer o trabalho de Cristo aí, eu não fui com esse tipo de linguagem, né? Persuasiva de sabedoria. Continue. Mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele falou assim, mas o que eu fiz, que levou vocês à conversão, que é importante, levou a mente de vocês para Cristo, foi em espírito, não, a expressão não é assim, foi demonstração do Espírito e poder. Muitas pessoas interpretam que Paulo está falando o quê? Dos sinais e maravilhas. Eu não creio que seja isso. Porque, lembra qual era o poder que seria dado à igreja quando o Espírito descesse na igreja? Qual que era o poder? Recebereis poder para ser testemunha. Então, o que Paulo está dizendo para eles, olha, eu quando fui aí, quem fez a obra de convencer vocês foi o Espírito Santo, porque a palavra que eu preguei foi poderosa para mudar os vossos raciocínios, que ele vai falar isso lá na segunda carta, no capítulo 10. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para quebrar os raciocínios. E Paulo vai continuar esta temática. Ele vai falar, a sua fé, ela não pode se apoiar na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o poder de Deus aqui é Cristo. Ou seja, é a palavra que aponta para Cristo. É a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Cristo. Fala. Isso. A minha palavra e a minha pregação. Olha lá. Isto. Então veja, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, é a palavra que eu prego, a minha palavra e a minha pregação, fez diferença? Fez. Não porque ela era de sabedoria humana, mas porque o Espírito a aplicou em vocês. Eu estou tentando aqui interpretar de forma mais simples. Mas vamos ver a continuação do texto, vai. Mais alguém leia aí. Nós vamos ler até o 12, mas vamos por partes. Marcelo, lê o 6 e o 7. Vai lá. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, veja, poder de Deus, sabedoria de Deus é Cristo, né? Ele definiu isso lá no capítulo de número 1.
Vocês lembram disso? Não? Vamos ver, só para vocês. Nós pregamos a Cristo crucificado. Vai lá, verso de número 24, do capítulo 1. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E veja que ele sempre enfatiza o pregamos. O Evangelho anuncia Cristo. O poder de Deus exercido em Cristo. O poder de Deus de que quando eu falo de Cristo, o Espírito age e Cristo entra na sua mente, ele faz sentido para você. Então Paulo está dizendo, olha, nós estamos falando dessa sabedoria entre os experimentados, mas não é a sabedoria do mundo. Não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus que nós estamos falando. Mas, vamos continuar a leitura. Vai agora, mais adiante aí. Verso 8, só o 8. Liga o microfone que eu acho que está desligado. Mas lá, então ele está dizendo, olha, nós pregamos essa sabedoria que era um mistério. Mas que agora, esse mistério nós pregamos para vocês e vocês entenderam o mistério. O mistério estava guardado e agora o mistério foi revelado. E olha só quem foi que revelou o verso de número 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, vamos lá entender essa estrutura, gente. Está muito riscado aqui, né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais aliviado o quadro. Vamos entender essa estrutura. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer completar? Você está enxergando algo novo aí? Me ajuda, tá? Nós estamos aprendendo juntos. Então, a mente humana, sozinha, não pode aprender o mistério de Deus, que é Cristo, que desde a eternidade foi pré-ordenado, e o verbo era Deus, né? A palavra era Deus, mas ela veio ao mundo. E diz o texto que o Espírito Santo é que foi o agente para revelar a palavra. Então a palavra vem para a nossa mente. Então veja, o Espírito Santo, o que é que ele faz? Ele abre a nossa mente para entender a palavra. Então, a maneira do Espírito Santo nos santificar não é o Espírito Santo fazer perlim-pim-pim, que nem fazia no sítio do Pica-Pau Amarelo, e tudo está resolvido, nem o Shazam, nem o, qual é a outra palavra? Abracadabra. Não é uma mágica. Não, veja, esse negócio de santificação, vem aqui, leve a rosa santificadora para casa, isso não existe. Não pode existir. O misticismo cristão, esse negócio de copo d'água, essas coisas, elas são uma maneira de tentar fugir do processo mental. Beba água ungida que você vai ficar santificado porque bebeu a água ungida. Isso não tem nada a ver com a mente. Tem a ver com outras partes do corpo. Com o rim. Né? Não adianta, vem cá, vem comer o pedaço do Cordeiro Santo de Israel, que nós assamos lá em Israel e trouxemos para vocês comerem sendo santificados. Gente, essa é palha. A palavra tem que entrar aqui. Ó. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não faz mágica. O Espírito Santo trabalha os processos mentais. Ele vai solidificando essa palavra lá dentro. O texto é longo, mas eu queria seguir adiante. Olha só, vamos lá, logo no verso de número 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para o quê? Para o quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A salvação é algo que vem com conhecimento. O que Jesus Cristo disse sobre a vida eterna? Capítulo 17 de João, verso 3. Vida eterna é isto: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho, a quem tu enviaste. Meu irmão,
O nosso relacionamento com Deus exige pensamentos, mudanças no modo de pensar. Com esta ação de trazer a palavra para dentro da nossa mente, é que o Espírito Santo vai reestruturando o nosso processo de relacionamento com Deus e com a realidade. Realidade de nós. Isso vai se tornando sempre um processo que tem a ver com Deus. É a palavra. Esse texto de Paulo ele é muito rico sobre esses assuntos, pena que a gente não tem tanto tempo, mas olha só o verso 14 e 16. O homem... bom, eu queria tanto ler o 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. É o Espírito que ensina. Conferindo coisas espirituais com pessoas espirituais. Pessoas espirituais são pessoas conduzidas pelo Espírito. Esse era o problema dos crentes de Corinto. Eles estavam agindo como igreja sem depender dessa ação do Espírito, só pelo conhecimento natural da lei, da palavra. E então ele diz, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Alguém lê aí, verso 14 até o 16. Do 14 ao 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, o que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então você vai ver que o apóstolo Paulo aqui, ele insiste em mostrar que essa é a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Que o homem espiritual processa a realidade, processa as coisas com a mente do Espírito, a mente de Cristo. E a mente de Cristo pode-se dizer que é a própria palavra. Como é que eu tenho a mente de Cristo? Significa o quê? Que eu penso como Cristo. E como é que é pensar como Cristo? É ser conduzido pela palavra em todos os meus pensamentos. Habite a palavra de Cristo ricamente em vosso coração. Irmãos, eu hoje queria tratar de um outro tema que nós vamos deixar para a semana que vem. Eu ia falar sobre o selo do Espírito Santo. Então, eu hoje quero terminar enfatizando isso, que você saiba que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que é o santificador, no sentido de que é Ele quem trabalha a nossa santificação mais diretamente em nós. Trabalha isso na nossa mente. O objetivo dele é reestruturar a nossa realidade, fazendo com que tudo ao nosso redor gira em torno de Deus. E ele faz isso solidificando a palavra na nossa mente. De tal forma que tudo que eu faço, a palavra me serve de parâmetro. Não só um parâmetro intelectual, mas um parâmetro natural. Eu faço naturalmente o que a palavra diz para eu fazer. Eu não preciso planejar. Eu não preciso ficar, a palavra disse para eu fazer assim. Não, eu faço. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não? O tempo já passou, sei que vocês querem ver. Vocês queriam ler o texto dos palmeirenses, né? Mas vai ficar para a semana que vem, tá bom? O texto dos palmeirenses. Deixa eu só ler para vocês, palmeirenses, que é o Eldo ficar contente. Só o Eldo que é palmeirense. Foi dito lá para os anjos do Apocalipse, para os gafanhotos que iam destruir a terra, acho que na 7ª trombeta ou na 5ª trombeta, foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Não pode causar dano a nenhuma coisa verde, viu? Está lá em Apocalipse 9:4. Só para os palmeirenses levarem para casa. Irmãos, muito obrigado pela atenção que vocês estão dando a esses estudos. Eles são fruto de leitura da palavra,
Mas eu quero que vocês me questionem, porque assim a gente cresce. Eu também tenho que entender as problemáticas desta visão, e se vocês tiverem dificuldade com isso, tem que falar. Que assim nós dois vamos crescendo, nós todos vamos crescendo, trocando. Eu acredito ser muito coerente com a palavra e com a obra da criação, porque Deus nos fez seres racionais. Nós nos distinguimos de toda a obra da criação pela nossa racionalidade. É a capacidade de entender Deus, de conceber racionalmente. E por isso, então, a nossa mente foi o foco onde o pecado nos afastou de Deus, é onde Deus age para nos trazer para perto dele novamente. Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar. Denilson, muito obrigado pela visita. Denilson, está convidado a voltar outras vezes, viu? Será sempre bem-vindo, tá? E eu quero muito agradecer a todos o carinho, né? No meu aniversário, tantas mensagens que eu recebi. Não dá para responder todas de uma vez, aos pouquinhos eu vou chegando lá, tá bom? Deus, conceda-nos graça para uma visão mais consciente da obra que estás fazendo em nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a desenvolver raciocínios, estruturas mentais que tenham Deus como centro, para que nosso relacionamento com as pessoas, com a riqueza, com a pobreza, com os acontecimentos da vida, sejam relacionamentos abençoados, Senhor, cheios da Tua presença, para que não haja frustrações, para que haja temor, para que o nosso coração não se alarme, ao contrário, receba paz a cada instante. Te agradeço por ter irmãos interessados em estudar a palavra. Te agradeço por ter este espaço para meditarmos nos Teus ensinos. E clamamos a Tua ajuda para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se assentem só por um instante. Quero só pedir... Pode. Quero só pedir as orações de vocês para a reunião do conselho, que será nessa sexta-feira. Já falei que nós temos alguns assuntos, entre eles as questões relacionadas ao envolvimento da igreja com missões. Tá bom? Então, por favor, orem por nós. A Esther está voltando, existem algumas decisões que a gente... Já está voltando? Não. Já voltou, né? Existem algumas decisões importantes nesta área. Orem pela reforma da igreja, está prosseguindo ainda. O rapaz das pedras que nós falamos para vocês orarem, continue orando. Não apareceu, mas nós tivemos contato. Ele justificou que o pai dele, inclusive hoje, faleceu. Não sei se hoje ou ontem. Então é uma dificuldade a mais que essa pessoa está tendo. Eu sei que, se for olhar para um ambiente profissional, a gente não tem nada a ver com isso, né? Mas é nosso irmão em Cristo, então nosso coração está se esticando um pouquinho mais para entendê-lo. Acredito que ele irá cumprir com a palavra que prometeu, mas continue orando, porque até então, né, nós não sabemos se já está santificada a mente dele para isso. Tá certo? Fala, Rê. Ah, sim, no sábado à noite, Noite do Caldo, né? Para ajudar lá na obra do ECC, Encontro de Casais com Cristo. E de manhã, nosso grupo de moços vai até o abrigo Solid Rock para fazer o trabalho costumeiro ali com as crianças, tá bom? Irmãos, bom descanso para todos, vão com Deus, que Deus os acompanhe e os abençoe dia a dia.